Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo dessa série de leitura dos russos e hoje a gente vai dar continuidade à leitura aqui do Crime e Castigo. Recomendo muito que vocês vejam o primeiro vídeo, né? Acho que sem ele é absolutamente impossível entender esse segundo. Tá? Ali a gente faz uma contextualização a respeito da Rússia do século XIX, tá? É bastante interessante. É um estudo que leva em consideração as próprias particularidades do povo russo, né, e como isso impacta na própria produção da obra de Dostoiévski, né, a ebulição de ideias que impactavam ali as discussões da época, né, os ocidentalistas, os eslavófilos, toda, né, a tradição russa, né, o regime czarista. Então recomendo muito que você assista o vídeo para que você entenda melhor, para que você não caia nos vícios do entendimento da obra de Dostoiévski, né, e não reduzir a sua obra à mera questão ali da exposição da miséria, do seu existencialismo e etc., mas para que você tenha realmente um entendimento completo. Então assista lá o primeiro vídeo, vai ser muito importante para a gente discutir principalmente o segundo capítulo, né, dessa obra aqui do Crime e Castigo, que é o capítulo que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Tá, a gente também falou do primeiro capítulo do livro, né, no vídeo anterior, e hoje a minha ideia é apresentar o segundo e o terceiro. Tá? Eu acho que não vai dar para ir além disso. Né, já fiz uma tentativa de gravar o vídeo antes de gravar agora e tratando só desse segundo capítulo estava dando mais de uma hora, né, coisa de uma hora. E aí, enfim, vou tentar ser um pouco mais dinâmico agora, vou gravar novamente. Vou tentar me prender menos aos detalhes para conseguir pelo menos tratar de dois capítulos enfim, não, sem demorar 2 horas, né? Então vou tentar ser bastante breve em alguns momentos, mas enfim, com o aprofundamento que eu proponho nessa série. Não quero fazer só uma resenha, só uma leitura rasa, mas eu quero entrar nos detalhes, eu quero fazer essa leitura aprofundada, que eu acredito que é o que demanda um tipo de obra como essa, tá bom? Então vamos direto ao ponto. Aonde que a gente parou? A gente se lembra, né, que Raskolnikov ele passou basicamente um mês totalmente alheio ao mundo, tá? Ele ficou ali no seu cubículo, né? A gente ainda não viu bem como é esse cubículo por dentro, mas a gente sabe que ele morava, né, nesse apartamentozinho bem miserável, muito simples, muito pequeno. Né, ele fugia ali da sua, né, da senhoria ali, a quem ele devia já muitas parcelas atrasadas. Enfim, ele fugia ali, ele fugia de todo contato humano. E aí ele vai fazer como que um ensaio, a gente não sabe exatamente do que, mas parece-nos que é algo ruim, né, um possível crime, como indica o próprio título do livro. Né, enfim, mas ele não menciona o que é, ele sempre fala que é alguma coisa, é aquela coisa, enfim, é uma conduta ousada, só que a gente ainda não sabe o que é. Ele a todo tempo parece preparar aquilo, né? Eu citei ali o iter criminis, né? Então esse processo de preparação do caminho do crime, né? Diferente do processo de mera cogitação, ele já passa de fato a preparação. Então, por exemplo, quando um chapéu dele chama atenção na rua, ele já pensa, nossa, não posso chamar tanta atenção, tem que ser uma coisa mais discreta, etc. E aí ele vai até o apartamento de uma velha usurária e lá seria onde aconteceria esse ato que ele planeja. Como eu disse, a gente não sabe o que é, mas aí já começa a analisar todos os detalhes, né? Onde que ela guarda a chave, para onde que ela entra para pegar o dinheiro, não sei o que, ele vai analisando esse tipo de coisa, mas ele começa a ficar muito agitado e quando ele sai dali, ele tá totalmente entregue assim, a um desespero. Né? Ele para na escada e começa a pensar, e parece que ele quer voltar atrás naquilo que ele estava pensando, ele começa a sentir nojo de si mesmo, de tudo aquilo que ele planejou, né? Enfim, ele vê o absurdo de tudo que ele estava pensando, e aí desesperado, começa a sentir como que uma sede, né? E aí ele vê ali um bar subterrâneo, assim, meio que né, chamado aqui na tradução lusitana de uma cave, né? E remete ao inglês, né, de cave, de caverna, e parece mesmo uma caverna. Tá um lugar fechado no subsolo, né? Realmente um porão sujo, abandonado, que se vende bebida e, enfim, todo mundo lá bêbado. É um lugar bastante esquisito e lá ele começa a beber e as ideias dele clareiam, né? Ele parece que aquele desespero que ele sentiu ao sair da casa da velha usurária se dissipou, tá mais tranquilo e aí com as ideias no lugar ele já não sente aquele nojo. Fala, beleza, basta um pedaço de pão velho aqui, um pouquinho de cerveja, né? As ideias já ficam fixas de novo, enfim, já não fica aquela coisa toda embaralhada, aquela confusão. E aí a gente não tem exatamente uma certeza do que seria essa clareza dele. Se a clareza é realmente de desistir de tudo aquilo que ele está planejando, ou se a clareza que veio na mente dele é de que não, eu tenho que continuar, tudo aquilo que eu pensei está certíssimo. Né? Esse desespero que eu senti ao sair da casa ali da velha, né, agiota foi besteira, enfim, aquilo tem que ser feito mesmo. Então, né, é assim mesmo. Então a gente não sabe bem
o que seria essa clareza que ele conseguiu depois que ele comeu, depois que ele bebeu, depois que ele ficou mais tranquilo, né? E essa questão do embate entre dois polos e tudo mais, a gente já sabe que isso é muito característico da personagem, né? E das personagens no geral de Dostoiévski mesmo, né? Nenhuma costuma ser assim, uma coisa uniforme, né, unidirecional, mas elas têm esses diferentes pontos que dialogam, que se debatem, né, como que realmente nesse combate. E aí, pois bem, ele chega a esse bar e agora a gente chega de fato até o segundo capítulo. E ali a gente vai ter a introdução de um personagem muito importante, é um personagem que já começa a chamar a atenção de Raskolnikov logo que ele entra, né, que é um homem que está ali no canto, sozinho, diferente da socialização que estava acontecendo ali no bar, né? E ele percebe que esse homem está ali bebendo sozinho, um pouco quieto, né? E rapidamente esse homem também começa a sentir um certo interesse na pessoa de Raskolnikov. Ele começa a olhar, ver que é um menino mais jovem, que, né, ele nunca tinha visto ali naquele bar, né? Enfim, é um cara que não tem esses ares de embriaguez, né? De ser um beberrão, né? Um alcoólatra, né? O Raskolnikov, ele tem um ar um pouquinho mais, né, assim, realmente um jovem, mais puro, uma coisa do gênero, um ar de acadêmico, né, e isso Marmeladov, que vai ser esse personagem que a gente vai ser introduzido, comenta um pouco depois, né, que ele tinha esse ar de intelectual, de estudante, e por isso que gerou essa muita curiosidade. E aí, enfim, antes de chegar realmente na conversa desses dois personagens, a gente começa a ser introduzido um pouco no ambiente do bar. E é mais um ambiente claustrofóbico, né? A verdade é que toda São Petersburgo é horrível, tá? Assim, por mais que a cidade seja muito bonita, se você jogar aí no Google Imagens São Petersburgo, vocês vão ficar impressionados com a arquitetura. É de fato algo imponente, algo sublime, algo muito bonito, mas indo realmente para onde está de fato o povo, onde está ali as pessoas mais marginalizadas, é tudo muito horroroso. Parece que em qualquer canto vai ter ali uma pessoa desmaiada, vomitada, uma barata passando, um rato, é tudo muito horroroso. E nesse bar, né, ele é atendido ali por crianças, né, jovens, vendendo bebida alcoólica ali para um monte de alcoólatra, de gente realmente numa condição lastimável, né, então crianças de 12 anos ou menos, e com o proprietário da loja de vez em quando aparece ali um homem ceboso, um homem assim oleoso, né, um cara que tem uma figura também de certa forma asquerosa, e enfim, tudo ali é muito desagradável, pedaços de peixe podre espalhados ali pelo balcão, é um cheiro muito forte de álcool, né, provavelmente vodka, né, então assim, um ambiente bastante desagradável, provavelmente devia ter pouca circulação de ar, né, realmente um porão obscuro, então né, é uma situação toda bastante desagradável, mas curiosamente Raskolnikov sente ali um desejo oposto ao que ele vinha sentindo no último mês, né? Se ele esteve um mês largado no seu cubículo pensando em um monte de ideias absurdas, agora ele está numa condição totalmente oposta, né? De novo, o embate dialético, essa cisão de opostos e tudo mais, ele agora está querendo socializar, né? Ele está querendo conversar com alguém, ele está querendo, né, enfim, fugir um pouco daquele distanciamento, daquele alheamento em que ele viveu durante esses tempos. E aí, como eu disse, ele vislumbrou Marmeladov, né? E da mesma forma Marmeladov, né, sentiu interesse em conversar ali com Raskolnikov, e aí começa nessa conversa. E aí é interessante a visão, antes do início do diálogo, né, que Raskolnikov tem desse sujeito. Olha como que Dostoiévski coloca muito bem, como que parece que a própria psicologia do personagem já é posta no seu visual. Ele diz o seguinte: passava dos 50, era de estatura mediana e entroncado, de cabelo grisalho e calva já grande, a cara opada da bebedeira constante, meio amarela até esverdeada, e, dentro das pálpebras empapuçadas, luziam-lhe uns olhinhos minúsculos com riscos vermelhos mais entusiásticos. Também lhe transparecia das maneiras algo da respeitabilidade do funcionário, mas estava inquieto, desgrenhava o cabelo, às vezes apoiava magoadamente a cabeça nas mãos, os cotovelos rotos fincados no tampo molhado e peganhento da mesa. Então essa é a descrição de Marmeladov, né? Um sujeito que tem uns ares de nobreza, né? Tem esse aspecto, né, de um funcionário público, né? E a questão do funcionarismo público na Rússia diz muito da posição social, né? Eles normalmente dizem, às vezes, o nome e logo depois qual é a posição ali, né, nos cargos, né, desse funcionarismo público, que é dividido, salvo engano, em 14 categorias, né? Quanto mais alta, melhor. E aí, salvo engano, aqui Marmeladov estaria na 9ª posição desse funcionarismo público, né? Logo que ele se apresenta, ele diz isso.
E aí ele tem esses ares de respeitabilidade, mas completamente amassado, né, completamente desgraçado, parece um sujeito que está realmente quase morto, né? Poxa, a cara opada da bebedeira constante, meio amarela, até esverdeado, o sujeito, ele tava com a pele amarelada, quase verde, né? Os olhos fundos ali, parece que, né, é um morto-vivo, né? E também fala ali da roupa que ele está utilizando, né, comenta ali que ele tá com uma casaca preta esfarrapada, em que os botões se tinham ido como folhas caídas, né, então, né, grande parte dos botões tinham sumido, e é dito que tem um único botãozinho ali, que ele se prende a ele, é o que ele continua abotoando a sua casaca para, enfim, ter algum mínimo de dignidade, né, para ter essa questão da sua nobreza, né, desse envaidecimento. E aí essa comparação, né, com os botões que se foram como folhas caídas é muito interessante, é muito significativa, né, remete, creio eu, ali até a Homero. Né, Homero tem uma passagem muito interessante em que ele compara as gerações dos homens com as folhas, né, com as árvores. Né? Vou ler aqui o trecho em que ele comenta na Ilíada. Qual a geração das folhas, tal também é a dos homens. Umas o vento espalha pelo chão, outras a árvore frondosa, ao renascer da primavera, produz. Assim também na humanidade, uma geração floresce, outra deixa de existir. E Marmeladov, obviamente, é do tipo de geração ali, como das plantas, que deixa de existir. É uma geração degenerada, né, que está completamente destruída, né, e a representação, né, desse alcoólatra aqui é, acima de tudo, de uma pessoa derrotada e derrotista ao mesmo tempo. Né? Não quer vencer, ele quer realmente se desgraçar e desgraçar tudo que há ao redor dele. Né? Ele quer destruir, ele tem o desejo da dor, ele tem o desejo, né, de realmente esvaziar-se de todo sentido. Ele não quer ter qualquer sucesso, qualquer assim vislumbre de algo bom na sua vida. Parece que para ele é algo fruto de desespero. Ele quer se livrar de qualquer sucesso possível. E, pois bem, assim que ele se apresenta a Raskolnikov, né, como eu disse, ele fala seu nome, né, a sua posição, né, o seu cargo público, a gente começa a ver que todo mundo ao redor ali no bar já conhecia ele, fica zombando, né, desacredita, isso aí é mentira, não sei o que, fica zombando dele, mas o Marmeladov ele faz questão de se direcionar sempre a Raskolnikov. Né, ele chama a Raskolnikov para conversar, a Raskolnikov aceita, eles começam essa conversa, e aí, por exemplo, alguém intervém, faz uma pergunta, ele responde a pessoa, mas sempre olhando diretamente no rosto de Raskolnikov, como se fosse o seu confidente, o seu psicólogo. Ele vê em Raskolnikov como o seu confidente, como seu psicólogo. É uma pessoa que está alheia àquele ambiente ali de bebedeira, né, de decadência absoluta, né, e aparenta muito mais ao estilo de um estudante, um intelectual, uma pessoa que pode ainda ter uma vida, né, e que não está completamente entregue, né, a essa decadência, né, e não arrasou a sua vida ainda. Então ele parece ser como que um contraposto, né, essa possibilidade de uma redenção, e por isso ele conversa com Raskolnikov num tom realmente confessional. Parece que ele quer mostrar tudo que ele fez de errado na vida, toda a sua desgraça, para essa pessoa que tem esses ares de intelectualidade, esses ares de estudante, para que, enfim, realmente essa sua confissão seja válida, para que ele consiga realmente dizer tudo aquilo que ele quer dizer com honestidade, ser ouvido e ser entendido, né? E aí a gente começa essa conversa, Raskolnikov fala um pouquinho de si, bem pouco, né? A gente descobre que ele é um estudante, né? Então confirma um pouco a tese ali desse, né, menino dentro de uma classe um pouco mais intelectualizada e tudo mais, mas o que realmente importa aqui é o subtrama que surge em meio à narrativa. Tá? Eu peço para vocês um pouco de paciência, porque, né, nesse tipo de obra, né, a ação já não é colocada assim como um ponto central e tudo vai girar em torno daquilo, né, e não existe nada que possa às vezes divagar um pouco, fugir um pouco, né, desse tema central. É muito normal que haja subtramas. Tá? Por exemplo, o Grande Sertão Veredas, eu gosto de fazer referência do Grande Sertão como a obra principal, como o centro focal daquela história, da narrativa, mas as pequenas veredas, né, que há no decorrer são essas subtramas, né, essas pequenas histórias que vão aparecendo e agregam para a formação do todo. E aqui, né, esse subtrama é muito importante. É muito importante a gente entender quem é Marmeladov, quem é a sua família, né, a sua mulher, a sua filha, os 3 filhinhos da sua mulher. Isso tudo vai ser muito importante para o desenvolvimento da obra e para o próprio desenvolvimento das ideias que formam a personagem Raskolnikov. Tá? Então não vejam essa subtrama como
um desvio de rota, né? Ah, vou pular esse capítulo, então ai que saco, vou ler isso aqui rapidinho, não vou prestar atenção em nada e vamos para próximo, porque isso aqui, né, é Dostoiévski enchendo linguiça. Né? Muito se diz dessa questão de Dostoiévski encher linguiça porque ele tinha que entregar os capítulos dentro de um certo prazo, tudo mais, ele tinha suas dívidas de jogo que ele tinha que pagar, né? Então ele fazia as dívidas de jogo, ele já chegou a ter que vender roupa da própria mulher para pagar essas dívidas de jogo, e como ele já vendia antecipadamente os seus livros, né, ele tinha que entregar dentro de um certo prazo, ele podia possivelmente fazer essa injeção de linguiça, né? Ele tinha que entregar 10 páginas até tal dia, então ele escrevia qualquer coisa só para, né, conseguir entregar a demanda e receber o dinheiro, mas não é o caso aqui, tá? Não é o caso. São histórias muito importantes, a gente tem que entender bem esses personagens para que o desenvolvimento aqui da história seja realmente completo, para que a gente tenha um entendimento bem feito, tá bom? Então, pois bem, Marmeladov ele começa a contar um pouco da sua história e sem introduzir muita coisa, né? Ele já chega falando, por exemplo, que a mulher dele foi espancada por um senhor que tem um nome muito estranho, tá? É Lebeziatnikov, acho que é isso, que a mulher dele foi espancada por esse homem, né? E aí ele faz uma brincadeira já com aqueles ideais ocidentalistas, né, do pessoal mais liberal, contrário ali à tradição russa, né? E Dostoiévski usa isso aqui para fazer essa crítica, né? Então ele fala que espancou a mulher dele porque ele tinha esses ideais novos, né, em que são contrários ali à compaixão, porque, né, a compaixão ela não se encaixa ali à economia política, né? Ou seja, você ajudar alguém, você ter compaixão por alguém, você realmente ser uma pessoa boa, isso não gera ganho financeiro, isso não gera, né, utilidade política, né? E se não tem utilidade, se não tem ganho, então não tem valor, né? E por isso ele espanca né, esse senhor Lebeziatnikov espanca a mulher de Marmeladov, né? Ele vai contando isso e não explica nada, tá? Ele vai jogando ali na cara de Raskolnikov, ele fala que tá há dias dormindo ali como um mendigo, né? O que já era percebido porque ele tava ali com um pedaço de palha preso no cabelo, né? Naquele seu casaco e tudo mais. E aí ele vai contando essa história sem muitas apresentações, mas aos poucos a gente vai contextualizando e vai entendendo melhor o que é essa verdadeira tragédia que foi sua vida. Tá? E aí, enfim, ele se rebaixa muito, ele tem um tom de uma autopiedade bastante acentuado, que pode ser chato de se ouvir, né? Ele chega, né, a falar ali et homo, né? Ou seja, né, aquela apresentação de Pilatos, né, de Jesus né, no momento aí de seu julgamento. E aí ele fala de et homo de si mesmo, como se ele estivesse se apresentando diante de Raskolnikov, né? Tipo, eis a minha pessoa, eis a minha história, a minha desgraça, né? Tô me abrindo aqui completamente, né? É uma expressão que é muito clara para indicar esse seu desejo de um tom confessional. E aí ele fala, né, de si como um porco, mas que a mulher dele, Katerina Ivanovna, essa sim é uma senhora. Né? Ele fala assim, pois que seja porco eu, mas ela é uma senhora que tem a imagem de um animal. Eu, mas Katerina Ivanovna, minha esposa, é uma pessoa culta e por nascimento filha de oficial superior. Né? Ou seja, ela é uma pessoa nobre, tem uma origem nobre, a gente vai ser apresentado ali a ela como, né, uma mulher que dançava ali nos salões, que recebeu até medalhas por conta das suas danças, né? E que é muito vaidosa, assim, vaideceu muito por conta desse seu passado um pouco mais nobre, mas numa hierarquia mais alta dentro da sociedade. Como eu disse, ela era bastante dividida nessas classes, até por divisão da função pública da pessoa, então ela era muito envaidecida com isso, e aí ela acaba fugindo, né, com um homem que ela se apaixona, e esse homem acaba se afundando, né, enfim, ele acaba morrendo, inclusive, e ela se torna uma viúva miserável, sem dinheiro e com 3 filhos. Né, e nesse contexto é quando ela conhece Marmeladov, né, a Katerina, essa esposa nobre, conhece o alcoólatra Marmeladov, num momento em que ele também já tinha uma filha, né, e essa filha vai ser extremamente importante para essa narrativa e até para a gente compreender nesse momento agora, como a gente está no início da narrativa, ela não vai ter tanta importância, mas ela é muito importante para entender o próprio sujeito que está conversando com o Raskolnikov, né? O que o pai dessa menina tem com relação a ela, assim, qual é a influência que ela traz para ele, porque a gente vai ver, né, que essa filha de Marmeladov, ela é muito pura, é uma pessoa muito boa, uma pessoa que tem um coração muito limpo, que quer o bem de todos, né? Então ela realmente se entrega, né, à humanidade, ela tem uma visão muito cristã, né, da compaixão, né? Isso tudo é muito importante. Ele chega a dizer aqui, né,
o seguinte: porque há momentos na vida em que é indispensável ir a qualquer lado, seja onde for. Quando a minha filha única foi para a vida pela primeira vez, também eu fui. Né, o que já nos indica que ela provavelmente foi para a prostituição. Né, ela, em toda a sua pureza, em toda a sua bondade, amor, né, tamanha foi a miséria em que ela se encontrou. Né, a gente retoma ali, né, o Marmeladov se casou com uma mulher viúva que perdeu toda a sua honra, né, fugiu com o homem, foi largada pela sua família, tinha 3 filhos, viúva, sem dinheiro, ele alcoólatra, também afundado com uma filha. Né, ela, diante de uma desgraça tão grande, teve que chegar a se prostituir. Né, isso aqui é introduzido pra gente, mas ainda não é bem explicado. Né, mas a gente já começa a se encontrar no meio dessa desgraça toda. Né, 2 viúvos que se casam, 2 viúvos que estavam ali numa situação de muita pobreza, de muita dificuldade, e aí a gente sabe que eles se mudando ali para São Petersburgo, né, ele chega a conseguir um emprego, perde o emprego, eles passando muita dificuldade, ele se afundando no álcool, um alcoólatra impulsivo, assim, doentio, né, ele a todo momento parece que está desmaiado na casa com os filhos, os 3 filhos da sua mulher atual passando fome, a sua mulher ficando doente, né, ela acaba pegando tuberculose. Então, assim, ela sempre presa, né, aquele passado de glórias, mas diante dessa desgraça toda, agora doente, muito pobre, o marido desempregado e alcoólatra, né, diante dessa desgraça toda, chega ali para a Sônia essa solução única, né, ela tem que se prostituir. E a forma com que a Caterina, né, essa mulher enobrecida, ela diz, né, ela propõe a Sônia, né, essa filha de Marmeladov, para se prostituir, é muito única, né, assim, é bastante dolorida até, é um pouco triste, né, porque ela simplesmente diz assim: por que não estás a guardar isso para quê? Grande tesouro. Ela zomba, né, do que é a virgindade né, da Sônia, né, da filha de Marmeladov. Ela simplesmente fala: olha, essa virgindade sua não vale de nada, isso aí é besteira, a gente está passando fome, né, se vende, se prostitua para colocar aqui comida na mesa. É isso que você tem que fazer, né? Ela, um desprezo muito grande à pureza dessa menina, né? E assim ela acaba tendo que, de fato, né, ir ao mundo. Ela sai ali de casa pela madrugada, né? Marmeladov, obviamente, desmaiado num canto, provavelmente vomitado, sujo, né, fedorento, completamente embriagado. Né? Essa filha dele, ainda muito pura, uma pessoa totalmente amorosa, ela tem que sair para a cidade e, de fato, volta, né, horas depois com dinheiro suficiente para eles matarem a fome, para eles não morrerem ali, né, desnutridos. E assim, a cena toda é muito horrível, né? Ele conta do seu próprio ponto de vista, ali deitado, jogado, assim, totalmente alheio ao mundo, em meio ao álcool. E aí ele vê a sua filha ali, né, branca, pálida, magra, chegando ali, tremendo, né, de tudo que tinha acontecido. Ela teve que, enfim, vender o seu corpo, a sua virgindade para um homem qualquer, simplesmente para conseguir trazer dinheiro para casa. E aí ela se joga ali, né, tremendo na cama, assustada diante de tudo, né, realmente perdeu essa pureza que ela carregava até então. E a Caterina acaba se arrependendo do que ela disse, né, de que, né, ela tinha que fazer aquilo, tinha que vender a virgindade, não sei o que. A Caterina se arrepende muito, chega ali aos pés de Sônia, que estava deitada na cama, olhando para a parede, tremendo, e acaba se ajoelhando, pede perdão ali, de certa forma, por essa sua conduta e abraça a menina. Enfim, é uma cena muito bonita, eu recomendo muito que vocês leiam. Nessa edição aqui do Clube de Literatura Clássica, tá ali entre a página 34 e 35, né, assim, é uma coisa que eu fiquei arrepiado quando eu li, né, muito bonito e muito, assim, assustador mesmo da maneira com que ocorre. Esse capítulo todo, ele é de uma obscuridade enorme, né, tudo vai criando essa desgraça inteira, tudo vai seguindo ali uma tragédia enorme, né, eu já disse, né, do Marmeladov, que era um alcoólatra, uma pessoa completamente degradada, a mulher que era uma nobre, mas acabou caindo em desgraça, a menina que teve que vender a própria virgindade para colocar comida na mesa, né? Então assim, tudo vai chegando até um ponto culminante. E aí a gente sabe que no dia seguinte, né, desse acontecimento, né, da sua própria filha tendo que se vender para trazer dinheiro para casa, ele vai procurar um emprego e consegue, né? Ele diz ali desse seu patrão como um santo, né? Ele diz ali: Sua Excelência Ivan Afanassievich, uma coisa assim, tudo em letras maiúsculas, né? Sua Excelência, quase um Deus, né? Como Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz esse homem como um anjo na vida dele, porque o admitiu de volta no trabalho, né? E assim ele conseguiu novamente se empregar,
né, parece que saiu um pouco do alcoolismo e começou a trabalhar, trabalhou por um mês, recebeu o seu primeiro salário. Né, e aí a família toda fica muito feliz, a sua mulher envaidecida, muito alegre novamente, se sentindo de volta ao rumo da sua nobreza tão desejada. Né, Caterina diz aqui que ela ficou rejuvenescida, completamente outra, uma beleza. Né, então assim, ela é muito alegre porque porque o marido, né, voltou a trabalhar e infelizmente a filha dele, né, que se prostituiu, acabou sendo expulsa. Né, ali eles alugavam um quarto muito miserável, né, é um quarto que é o caminho para outros quartos, né, então o vizinho tinha que passar dentro da casa deles para chegar na própria casa. Né, eles eram como que um meio para outras misérias, né, eles não eram sequer um fim em si mesmos. Né, então eles moravam nessa casinha e acabou que a senhoria ali, a locadora, expulsa a filha de Marmeladov por ter se tornado prostituta, uma questão moral muito arraigada, expulsa a menina, ela tem que morar em outro canto, mas ela continua ajudando muito a família, né? Só que, enfim, quando ele recebeu o primeiro salário dele, ele começou a claramente se sentir desconfortável. Né? Diz que ele viveu ali, assim, sonhos, como se fossem sonhos lúcidos, muito confusos, né? Tinha uma coisa errada, né? Não podia estar certo, ele não podia estar ganhando dinheiro, trabalhando simplesmente, trazendo felicidade para a mulher, conseguindo alimentar aquelas 3 crianças, que não eram filhos dele de sangue, tá? Vamos lembrar que eram 3 filhos do casamento anterior da sua mulher, tá? Mas eram criancinhas que ele tinha o dever de cuidar, e parece que aquilo não estava certo, né? Ele, né, Marmeladov é tipicamente o personagem trágico, tudo tem que dar errado, mas não é o tipo de tragédia comum aos gregos, que se dá em grande parte por uma questão alheia à vontade das personagens, muitas vezes pelo destino mesmo. O que ele faz é o que ele quer. Então não tem como ele ficar feliz diante do próprio sucesso. Né? Ele tem que estragar tudo. Né? Ele diz que realmente esse é o seu destino. Né? O seu destino está em pobreza, em miséria. Né? Tem que dar tudo errado para ele. Né? Isso é absolutamente imprescindível. Então ele é a derrota encarnada em pessoa, é o derrotismo absoluto, ele não pode dar certo. O que ele faz? Né, no dia seguinte, dorme, né, ele de madrugada do dia seguinte, ele abre ali o baú em que a mulher tinha guardado dinheiro, né, a Caterina, e abre esse baú, o cofre ali, pega o dinheiro, foge, né, larga, né, a sua família, larga os meninos pequenos e cai ali na bebedeira, vai para os bares, entrega totalmente, enfim, tudo o que havia de esperança e se afunda, né, nessa miséria completa, absoluta, né, uma tristeza sem tamanho, uma coisa horrível de se ler, é incômodo, né, como que uma pessoa faz questão de estragar a sua vida, né, por que, que o sujeito faz isso, né, por que, que ele quer essa degradação, e a gente descobre que ele quer esse desprazer, ele quer essa dor. Ele diz que, assim, naquele copo de vodka, provavelmente que ele bebia, ele não acha o gosto doce, ele sente o amargor e ele gosta desse amargor. Ou seja, ele não é que ele sente prazer, ele não está, né, se afundando na bebida para esquecer das suas dores, ele faz isso para reforçar a sua dor. Né, ele quer potencializar, né, a sua tristeza. Parece uma coisa assim, uma coisa de um sadismo, né, que é sem tamanho. Né, ele simplesmente no dia seguinte de receber o salário ele pega tudo para deixar a sua família em miséria, para se afundar nisso. E assim ele gasta todo o dinheiro do seu primeiro salário só em bebidas, né, larga a sua família, ninguém sabe para onde ele foi. Logo quando acaba o dinheiro, ele vende aquele uniforme caro que a mulher, feliz da vida, né, com o marido novamente empregado, tinha comprado, vende, troca por uma roupa esfarrapada, né, a gente lembra de novo do casaco que ele estava usando, que estava só um botãozinho, né, vende isso tudo para continuar bebendo, para continuar se afundando. Chega aí na casa da filha dele, né, que se prostituiu e que foi expulsa, né, vai até a casa dela e pede dinheiro e obviamente ela cede, ela dá o dinheiro porque é uma menina muito boa, né? Porque é uma pessoa repleta de compaixão, é uma pessoa muito pura, é uma pessoa que só quer o bem dos outros, como eu disse, ela se entrega, né, para que os outros estejam bem, né? Não importa que ela sinta dor, não importa que ela caia em desgraça, se ela conseguir, né, em meio a isso, salvar outras pessoas, ela vai fazer, né? Então, ela vendo o pai completamente desgraçado, pedindo dinheiro, ela não pensa 2 vezes, ela pega todo o dinheiro que ela tem, muito pouco ainda, né, enfim, da venda do seu próprio corpo, da sua própria dignidade, da sua própria pureza, e ela dá pro pai, porque ele está pedindo e ela não consegue negar isso a ele, né, enfim, é realmente
horrível, né? É uma coisa que dói muito de ser lida, como eu disse. É um capítulo um pouco duro, muito pesado, mas é assim que acontece. Então ele pega também o dinheiro da própria filha, né, que tinha vendido seu corpo para conseguir aquilo, para trazer comida, né, aos pequenos filhos, né, de Caterina, para Caterina que estava ali doente. E ele pega todo o dinheiro para de novo cair em bebida, né? E ele está gastando seu último dinheiro agora. Já se passaram ali 5, 6 dias em que ele está ali de bar em bar, enchendo a cara, né, completamente alcoolizado e sentindo um grande prazer de estar, né, completamente destruído, completamente amassado, né, por esse seu contexto. E aí, né, com todo esse seu tom confessional, né, que eu disse, ele se entregou ali como, né, se fazendo de Jesus, né, et homo, eis o homem, estou aqui me abrindo completamente. Ele agora diz um pouco do juízo a ser feito a respeito dele, né, desse porco, desse desgraçado, essa pessoa que estragou a sua família. E assim que ele diz: não, não há razão para se ter pena de mim. Mereço que me crucifiquem, que me preguem na cruz e que não tenham pena. Sim, crucifica, juiz. Crucifica-o e depois de crucificado tem pena dele. Então eu próprio comparecerei perante de ti para o suplício da cruz, porque não aspiro à alegria, mas à dor e lágrimas. O que eu procurei foi a dor, sim, a dor. No fundo da tua garrafa, a dor e lágrimas. E tive-as e saboreei-as. E terá pena de nós aquele que teve pena de todos, que a todos e a tudo compreendeu, porque ele é uno, ele é o juiz. Ou seja, quem vai me julgar é Jesus Cristo, né? Ele que morreu pelos nossos pecados, né? Ele que se entregou por nós, né? É somente ele que vai fazer esse meu juízo. Mas eu estou disposto a cumprir a minha pena, né? Basicamente o que ele diz. Só que na sua filha, né, na pessoa de Sônia, né, a prostituta, e aqui entra muito, se não me engano, é Mateus 21, né, em que Jesus ele conta ali a parábola, né, dos dois filhos, né, um que diz que, né, vai fazer a vontade do pai, mas não faz nada, e outro que diz que não vai fazer, mas sim realiza, né, e aí Jesus conclui falando que antes de todos, né, todos vós, né, enfim, referindo-se ali a toda a população, pessoas em tese de bem, né, pessoas que não eram publicamente pecadoras, provavelmente referindo-se também a fariseus, né, aos escribas que ele tanto criticava, né, de hipócritas. Ele diz que antes de todos esses, né, quem primeiro vai entrar no reino dos céus vão ser os cobradores de impostos, vão ser as prostitutas, né, essas pessoas tidas ali por grandes pecadores, eles vão ser os primeiros salvos, né? Então ele remete a esse juízo da redenção que é feita em meio a toda essa desgraça, em meio a toda essa tristeza, né, em meio a todo esse julgamento social, a possibilidade da salvação. E ele remete a sua filha, que era uma pessoa extraordinária, que era uma pessoa muito amorosa, e que mesmo em meio à corrupção ali da prostituição, ela poderia ser salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele diz o seguinte: isso é o que diria Jesus no juízo final, né? Onde está a filha que pela madrasta má e tísica se entregou pelos filhos alheios e menores? Onde está a filha que teve piedade do seu pai terreno, bêbado, depravado, sem se horrorizar com a figura animalesca? E dirá: vem, já te perdoei uma vez, perdoei-te uma vez e agora os teus muitos pecados serão perdoados, porque muito amaste. Mas além da sua filha, que de fato merecia, né, a salvação, né, ela redimiu-se por muito amar, né, por realmente fazer de tudo para ajudar os outros, mesmo que entregando-se, né, ao próprio desprazer, né, à própria dor, né, abrindo mão da sua pureza para que salvasse, né, pequenas crianças e uma mulher doente da morte, e ajudou até o pai, né, um sujeito depravado, horrível, e ela quis ajudá-lo mesmo assim, por um amor muito puro, né, mais do que um amor filial. Eu acredito que ela faria isso por qualquer pessoa, né, seja quem aparecesse na casa dela pedindo dinheiro, ela pegaria ali os últimos centavos que ela tem, né, os últimos kopecks, né, como se diria ali na Rússia, e daria sem nenhum problema se pudesse ajudar. Ela que morresse de fome não teria problema. E nisso, né, o Marmiladov vê a possibilidade de redenção da sua filha, né, que é uma prostituta, mas uma pessoa que, além de tudo, tem um amor mais puro que se pode ter. Mas ele vê também em si e em todos os outros desgraçados, né, a possibilidade também de salvação. E assim, no que seriam as palavras de Jesus Cristo, seria dito: vinde, vinde também vós, vinde bebedolas, vinde fraquinhos, vinde desavergonhados. E aí todos indo a Jesus Cristo, né, ele dirá: sois uns porcos, tendes a imagem da besta e o selo dela, mas vinde também. E aí como que se todos se, né, indignassem, se escandalizassem, né, perguntando: Senhor, por que os aceitas? Assim Jesus ia responder: aceito-os, ó sábios,
aceitos, ó sensatos, porque nenhum deles se considerou digno disso. Ou seja, na humildade, né, realmente na noção de que, né, são pecadores, de que realmente cometem essas falhas, como fez aqui Marmeladov, se abrindo completamente com honestidade, contando toda a sua história, tudo que ele fez de errado, né, se chamando um porco e tudo mais, né, e exaltando as pessoas que devem ser exaltadas, principalmente, né, a Sônia, a prostituta, sua filha, né, ele teria essa possibilidade da sua redenção, né, exatamente por não se considerar digno dela própria. Né, e aí ele fecha, né, essa sua confissão, né, com as seguintes palavras: e compreenderemos tudo, compreenderemos então tudo, e todos compreenderão, e Katerina Ivanovna também compreenderá. Senhor, venha a nós o vosso reino. Né? Então, assim, um desfecho muito emblemático, muito sublime, né? Na possibilidade de salvação diante de toda essa história horrível que é contada, diante de toda essa tristeza, né? Aparece Jesus Cristo como esse Redentor, como esse Salvador, com a possibilidade de se dar glória às pessoas que nunca souberam o que é glória em vida. Então, gente, como o vídeo ficou muito grande, eu vou dividir ele em dois, tá? Prometi que ia tentar ser mais dinâmico, mas acabou que ainda assim demorou mais de 1 hora para falar dos 2 capítulos. E aproveitei que eu já terminei o discurso de Marmeladov nesse momento agora, e agora que ele vai de fato voltar para casa dele, encontrar a esposa, enfim, ter o desfecho do capítulo 2 e começar o capítulo 3, eu vou deixar isso para a segunda parte. Tá, esse vídeo já vai sair amanhã, já tá tudo pronto, já tá tudo editado, é realmente só para não ficar esse vídeo muito grande, tá bom? Então, um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo, se inscrevam, compartilhem com quem vocês acham que pode se interessar pelo assunto, e é isso, fiquem com Deus, abraço.